Agora, a gente chega numa questão mais difícil, num ponto mais alto, a visão moderna de Constituição. Alguns doutrinadores, por exemplo, o Pedro Lenza, o Gilmar Mendes e outros tantos aí, eles têm trazido em suas obras uma visão mais moderna de Constituição, trazendo normalmente da doutrina alemã. Normalmente vem da Alemanha uma visão mais moderna que já está sendo cobrada em concursos de nível superior. Modernamente, não se admite que a Constituição ela tenha apenas essa estrutura, apenas esses elementos básicos, trate apenas desses assuntos. Ela também deve ter algumas características que modernamente são exigidas. Então, algumas bancas de concurso, baseadas nessa doutrina mais moderna, têm afirmado que a Constituição, ela deve ser escrita. Talvez se você for um aluno um pouco mais veterano, você vai estranhar. Você já conhece um pouco mais do assunto. Vai falar, Rodrigo, mas e as constituições não escritas, costumeiras? Como é que isso fica? Calma, eu vou explicar. Modernamente, também tem se afirmado que a Constituição ela deve ser democrática. Ela deve ser democrática. Rodrigo, e as constituições ditatoriais? Eu tenho estudado, eu já sou um pouco veterano. Sim, existem constituições ditatoriais, porém, elaboradas por regimes arbitrários. Porém, a doutrina mais moderna vai afirmar que a Constituição, dentro da visão contemporânea, ela deve ser democrática. E ela deve ser escrita para dar maior segurança à sociedade. Então, você de vez em quando vê aí nos noticiários internacionais, por exemplo, as invasões, as intervenções armadas em países sob regimes ditatoriais, os Estados Unidos propriamente invadindo esses países, a ONU. Muitas das vezes, essa invasão, essa intervenção militar, ela é justificada porque o regime internacional não aceita mais a ditadura. Por exemplo, a Venezuela vive sob ameaça de invasão, vive sob ameaça de retaliação. Por quê? Porque o constitucionalismo internacional não aceita mais uma visão não democrática. Então, cuidado na sua prova. Cuidado você que vai fazer uma prova de nível superior. Cuidado você vai fazer prova para a Receita Federal. O cara chega lá na prova, ele quer pegar quem está estudando. Ele não quer pegar o aluno que não está estudando, o candidato que não está estudando. Ele quer saber se o cara está atualizado com a doutrina mais contemporânea. Se a pessoa está diante da doutrina mais moderna, se está estudando pelos doutrinadores mais respeitados. Então, cuidado. Se cair na sua prova assim, uma questão assim, julgue os itens abaixo. É correto afirmar que para o constitucionalismo moderno ou contemporâneo, a Constituição deve estabelecer os limites ao exercício do poder do Estado, bem como deve ser democrática e escrita, uma vez que a sociedade internacional tem cobrado que os regimes totalitários não venham mais a existir. Certa resposta? Certa resposta. Então, cuidado. Então, dentro de uma visão contemporânea, atual, uma prova mais bem elaborada, uma prova mais rebuscada, pode ser cobrado isso aqui. Ok? Então, tenha cuidado nesse ponto.
Vou colocar aqui constitucionalismo contemporâneo. Para o constitucionalismo contemporâneo, a Constituição deve ser escrita e a Constituição deve ser democrática. Cuidado, eu costumo brincar na sala de aula que é o seguinte: prova de concurso, a gente não consegue ganhar de um dia para o outro. A gente vai somando a pontuação. Então, a cada aula, você vai ganhar 1, 2, 3 questões de prova. Então, se em cada aula você vier aqui estudar e você tirar 2 questões da prova, no final de 5, 6 meses, não sei bem o tempo, você vai ter o quê? Quantas questões de prova? Você quase gabaritou a prova. É assim, é de pouquinho em pouquinho. Então, aqui é uma questão de prova. Uma questão de prova. É a primeira. Se você acertar essa questão, você se destaca. Rodrigo, mas isso aí não é tão básico e trivial até a gente saber que a Constituição deve ser democrática, deve ser escrita assim. Como isso funciona? Olha só. Lá na frente, nós vamos estudar a classificação das constituições. Quem ainda não estudou esse tipo de assunto. E esse assunto, você vai ver que existem constituições costumeiras, não escritas, ditatoriais e outras modalidades contrárias ao que está escrito no quadro. Então, o avaliador, o responsável pela elaboração da questão lá na banca, ele sabe da classificação das constituições. Ele sabe que o aluno estudou isso. Mas ele não está abordando isso. Ele está abordando a visão moderna contemporânea de Constituição. Ele não está abordando classificação da Constituição. Ele quer que na sua cabeça você responda uma questão de constitucionalismo, de conceito de Constituição, com o conteúdo de classificação. Aí você vai falar, não, está errada essa questão. Existem as constituições não escritas. Que negócio é esse que a Constituição ela deve ser escrita? Então, cuidado. Então, quando a gente aborda esse assunto, quando a gente fala de conceito de Constituição, ela modernamente deve ter essa visão. Tranquilo? Outra questão que é importante está na Declaração Internacional dos Direitos do Homem, e ele pode cobrar na sua prova, principalmente de nível superior, ele pode, na Declaração Internacional dos Direitos do Homem, ele pode colocar, sabe o que, moçada? Que deve ter a separação dos poderes. Um autor que vai falar sobre isso aqui é o chamado J.J. Canotilho. Olha como um assunto básico, ele vai criando uma série de vertentes aí. Esse autor é considerado por muitos o maior constitucionalista vivo. O J.J. Canotilho, ele é português e ele é a base do direito constitucional mundial, principalmente europeu e da América Latina. Então, cuidado, ele é respeitadíssimo e citado por inúmeros autores nossos aqui brasileiros. E, naturalmente, abordado, lido e cobrado pelas bancas de concurso. E o J.J. Canotilho, citado, por exemplo, pelo Gilmar Mendes, citado pelo Pedro Lenza, citado por diversos autores, ele vai dizer que, com base também na Declaração Universal de Direitos do Homem e tal, ele vai dizer que a Constituição deve conter a separação dos poderes. Ou seja, a separação, o princípio da separação dos poderes deve constar. Rodrigo, olha só,
olha como é que é uma coisa interessante. Se tem separação dos poderes, naturalmente, essa Constituição ela vai ser o quê? Democrática. Naturalmente, se há uma separação dos poderes, essa Constituição, ela, em regra, em tese, né? Em tese, ela vai ser também o quê? Democrática. Você está conseguindo perceber como é que as coisas se interrelacionam? E aí, na hora da banca do concurso, ele vai cobrar. Ele vai chegar e vai falar. É correto afirmar, para a doutrina mais contemporânea do direito constitucional, que toda Constituição deve possuir o princípio da separação dos poderes, sendo democrática e escrita, uma vez que a ordem internacional não mais aceita o regime ditatorial instalado nos estados contemporâneos, modernos? Certa resposta. Então, aqui a gente exaure esse primeiro ponto, indo do básico, do trivial, até o mais moderno e contemporâneo, o que ele pode cobrar na prova, cuidado que ele cobra. Numa prova da ANAC, eu vi o CESP cobrar isso aqui, já vi, principalmente em provas do CESP, ele cobra. ANAC, essas agências reguladoras como um todo. Cuidado, Polícia Federal está para abrir aí. Cuidado, essas questãozinha boba. Se você acertou, está na frente de todo mundo. Se errou, sua aprovação já está em risco.